Hoje vamos falar sobre precatórios. Vocês pediram precatórios, aqueles assuntos que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe exatamente o que significa. Nesses últimos anos, os precatórios foram vendidos como investimentos de renda fixa. Meu Deus, que medo! Hoje vamos falar sobre isso. Gente, assim, o que são precatórios? Não vou falar só sobre precatórios, vou falar sobre precatórios e ativos judiciais que, grosso modo, têm o mesmo esquema, de funcionamento, tá? O que são precatórios? Precatórios são aqueles ativos, na verdade são aquelas causas judiciais, né? Aqueles processos judiciais movidos contra o Estado, o governo federal, enfim. Você move um processo contra o Estado, aí você ganha, aí o Estado tem que te pagar de volta. Só que sabe como é que é o Estado, né? Ele fala, devo, não nego, pago quando puder. E aí entra para os precatórios. Então tem os Estados têm uma dívida, né, judicial que eles têm que pagar, que já foi dado como ganho, né, pela parte lá. O Estado já perdeu, a Federação já perdeu, mas eles não precisam pagar naquele momento, entra para os precatórios. E aí, até pouco tempo atrás, tinha inclusive uma regra, né, de pagamento de precatórios. O Estado teria que pagar tantos % da receita por ano, enfim, tinha uma regrinha lá. E aí, alguns estados pagavam direitinho os precatórios, outros nem tanto, né, enfim. Mas, é basicamente uma dívida judicial. E mesmo, não precisa ser contra o Estado, né? Tem fundos de ativos judiciais que não são devidos pelo Estado, mas às vezes por uma empresa, por uma pessoa, enfim. A pessoa que ganhou aquela causa, ela fala assim, tudo bem, mas aí a outra pessoa vai recorrer, a justiça brasileira demora, então eu prefiro receber um valor agora do que receber depois, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor, eu processei o Estado porque ele invadiu lá minhas terras, desapropriou as minhas terras e pagou um preço muito baixo por elas. E aí eu fui lá, processei o Estado e ganhei. Realmente aquilo estava fora de mercado e o juiz deu para mim como ganho de causa, né? Vamos supor que eu tinha que ganhar pelas minhas terras 1 milhão, certo? Aí o juiz analisou o meu caso e deu como causa ganha, né? Então ganhei lá na primeira instância, ganhei lá 1 milhão. Aí só que tem um processo, vai demorar, não sei o que, entra em precatórios, né? Entra nos precatórios, o Estado vai me pagar quando ele puder, de acordo lá com as regrinhas de precatórios. Aí o que os gestores dos fundos de precatórios fazem? Eles falam assim, seguinte, você tem 1 milhão aqui para receber, você não sabe exatamente quando você vai receber, porque tem estados que pagam direitinho, outros nem tanto, tem a federação, não sabe quando vai pagar e tal, não sei o quê. Faz o seguinte, você me vende o direito a esse precatório, você me vende hoje, né? Vamos supor que você acha que você vai receber aí em 10 anos. Você me vende ele hoje por 500 mil reais, tá? Você me vende por 500 mil reais. Então, eu vou segurar essa causa, né, ganha por você, tá? E você recebe esse dinheiro aqui na cabeça com um desconto, né? Te cobro um desconto para você receber isso. Poxa, parece um título de renda fixa, né? Olha só, você paga um valor hoje para receber um valor lá na frente. Não parece, não se assemelha? Mas não é. Por quê? Por que não é, gente? Se eu tenho o valor que eu pago hoje e eu tenho o valor futuro, eu tenho uma taxa de juro implícita, certo? Certo. Agora, este período pelo qual eu vou receber o meu dinheiro de fato é estimado. Depende da justiça brasileira, depende do caixa dos estados. Depende de uma crise aparecer ou não. Depende do Congresso alterar as regras de pagamento de precatórios, que vejam que foi o que aconteceu agora com a PEC dos precatórios em 2021. Então percebe que este período aqui não é fixo. Ele é variável de acordo com a justiça brasileira. Então quando as pessoas securitizam esses ativos aqui num fundo
fundo de precatório, o risco maior, às vezes, não é nem o Estado te pagar ou não. Às vezes o Estado, né, vai lá te pagar e tal. Mas às vezes é o tempo que você vai demorar para receber. Porque se você receber em 10 anos, isso aqui tem uma taxa, digamos 10% ao ano. Mas se você receber em 20 anos, essa taxa cai para 5%. Se você receber em 30 anos, essa taxa pode cair para 2,5%. Gente, eu não estou fazendo conta, eu só estou estimando, tá? É para dar ideia para vocês. Ou seja, o maior risco dos precatórios, sem contar, e dos ativos judiciais, né? Sem contar o risco do emissor, né? Do devedor, é o tempo que você vai receber esse dinheiro de volta. Então, quando você vê um ativo judicial, ele tem uma rentabilidade que é estimada, tá? Essa rentabilidade é estimada. Marília, mas quanto tempo ele estimou que vão ser pagos aqueles precatórios? Pois é, você tem que entender. Ah, mas quem é o devedor? Pois é, você tem que entender. Percebe que não é fácil? Percebe que não é um título simples de renda fixa? Percebe que tem muito mais coisas complexas aqui que você tem que estimar? Não é um título público, né? Aí às vezes a pessoa fala assim pra mim: ah, mas esse título aqui judicial rende 160% do CDI. Meu querido, rende 160% se eles pagarem no dia que o cara que te vendeu isso acha que eles vão pagar. E se eles não pagarem, né? Aí você vai render 80% do CDI, e aí? Entendeu? Então, assim, não dá. Para vocês terem uma ideia, eu não sei nada sobre precatórios, né? Eu, obviamente, não sei qual a probabilidade de cada estado pagar os respectivos precatórios e nem sei fazer essa conta do risco judicial de cada precatório. Mas eu conversei com um dos gestores, dos maiores gestores de fundos de precatórios, que é a Jaive, né? E para vocês terem uma noção, o gestor da Jaive, ele é economista? Não. Ele é advogado, meu povo. Ele é advogado. Ele faz isso. Ele fica estimando não só o risco do emissor, como também o risco da própria estrutura e do tempo que demora para esses precatórios serem pagos. Então, ele é um advogado. Ele não é um gestor como os outros fundos de renda fixa, entendeu? Por isso que o buraco é muito mais embaixo. Inclusive, esse gestor me falou que teve um caso que ele presenciou de um ativo que a justiça tinha dado como causa ganha, foi para precatórios e mesmo assim não foi pago. Você vê que o buraco é muito mais embaixo mesmo. Então, assim, antes de investir nisso a 160 do CDI, pensa bem, tá certo? Se você não for advogado, eu ficaria fora dessa, tá bom? Me conta então se vocês entenderam os riscos que vocês estão correndo investindo em ativos judiciais. E claro, se tiver outra coisa que você está interessado em saber, me avisa aqui nos comentários que eu gravo um outro vídeo. Valeu!